Bem-vindos. O Coffee Break de hoje vai dedicar-se a olhar para a transformação digital na indústria da construção civil. E tenho para conversar sobre este assunto o diretor-geral da Alfa Link, Jaime Quintas. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá, Jaime. Muito obrigado por aceder a este nosso convite, que vem através disso. Nós estamos a acompanhar todas as indústrias, estamos a falar de uma indústria que representa entre os 12% e os 15% do produto interno bruto, que facilmente se internacionalizou ao longo dos últimos anos, tanto para a África como para o leste, ou seja, estamos a falar que dá muito emprego a muita gente. Não verifiquei esses números, mas teria sido interessante perceber quanto emprego esta indústria dá e que também se tem vindo a transformar, ou seja, tem essas necessidades. A Alfa Link cuida da gestão dos projetos destas empresas e acredito que nesta fase em que as oportunidades de digitalizar tudo o que vai acontecendo nas empresas, que esta também seja uma preocupação atenta dos diretores, dos gestores da indústria da construção. Sem dúvida. Bom dia, João. Muito obrigado pelo convite. A indústria da construção tem complexidades muito próprias. Quer dizer, não que eu ande a comparar com as outras, mas conhecendo bastante bem esta indústria. E é uma indústria muito fragmentada. Realmente é um colosso. Estamos a falar de uma indústria das mais antigas do mundo, de uma indústria que trouxe inovações brutais ao mundo, uma indústria que emprega muita gente, sem dúvida. Em Portugal, estimativas são à volta de 350, 400 mil pessoas, já empregou bastante mais. Mas é uma indústria que, por alguma razão, ao longo do tempo, deixou de pensar sobre si própria. É uma ideia muito forte que eu tenho. Ou seja, enquanto grupo, enquanto indústria, há muita investigação, muita tecnologia de ponta em materiais de construção, em engenharia, arquitetura e isso, mas no que toca à forma como todos trabalhamos em conjunto, de facto há dificuldades em que isso aconteça. Porque não há uma percepção da cadeia de valor como um todo, em que um arquiteto está a trabalhar em conjunto com o empreiteiro, apesar do empreiteiro aparecer mais tarde no projeto, e há aqui linhas de comunicação que não funcionam bem. E aqui a digitalização tem, de facto, um papel importante a desempenhar. No que, eu diria assim, grandes vetores de digitalização da indústria, temos no mundo do desenvolvimento dos projetos, portanto, quando uma equipa projetista, arquitetos e engenheiros começam a trabalhar e a desenhar, tivemos o advento do AutoCAD, que acho que teve uns impactos profundos na indústria, se calhar não esperados, podemos falar disso, e agora temos o BIM, portanto o Building Information Modeling, que não é só digitalização, é também um processo de trabalhar, vem toda uma metodologia de trabalho. E, portanto, isso é uma onda que está neste momento a varrer a indústria, eu diria a indústria no mundo inteiro, há países que já vão mais à frente, mas está a bater com muita força na nossa indústria também. E isso afeta desenvolvimento de projetos, obra e bastante mais. No meio de todas estas especificidades que a indústria da construção vai tendo, quais são as principais barreiras que se opõem? Quando eu digo barreiras, eu acredito que as empresas de construção, os gabinetes de arquitetura, todos queiram estar na linha da frente na área da transformação digital, ser tecnologicamente mais evoluídos, aceder a tudo aquilo que o mercado de tecnologia vai impondo ou não. E a minha pergunta é quais são as principais barreiras? Primeiro, quando o cliente chega ao pé de vocês, Alfa Link, e diz eu quero que a minha empresa tenha esta solução, e depois, daí até à implementação da solução, quais são eu acredito que existam barreiras específicas desta indústria, e era disso que eu gostava que me falasse um bocadinho. Sobre a digitalização, portanto, barreiras à adoção da digitalização, da tecnologia. A maior dificuldade, de facto, nós temos muitos gabinetes de projeto e muitas empresas de construção muitíssimo sofisticadas e que estão a desenvolver coisas, a implementar coisas muito à frente, digamos assim, no mundo da digitalização. A grande barreira, o grande desafio, quanto a mim, tem a ver com aquilo que eu disse há pouco, o tema da cadeia de valor.
Vamos imaginar a indústria automóvel, que eu não conheço muito bem, mas andei a ler algumas coisas para situar. Mas quando nós temos uma marca de automóveis a desenvolver um carro, eles controlam o processo todo, desde o design, os designers, tudo faz parte da mesma equipa, a engenharia e por aí fora, e depois mais tarde construir o carro e tudo mais. Quando nós chegamos a desenhar um edifício, nós temos muita gente muito desgarrada e o processo, o aumento de produtividade na indústria da construção, um tema que se fala muito também se quisermos, vem do processo como um todo, desde quando começamos no papel em branco, assegurar que estamos a desenhar para um objetivo específico de custo, assegurar que estamos a desenhar o que o cliente quer, como é que este projeto depois se integra na obra, e isto é feito por um conjunto de pessoas, imagino que estão quase em estafeta, em que há um que faz uma coisa, depois vai entregar ao outro, depois vai entregar ao outro e por aí fora. E quando temos todas estas equipas tão desgarradas e tão desagregadas, naturalmente cada uma delas está a otimizar o seu processo, mas não há ninguém que esteja a otimizar o processo como um todo, de A a Z. E, portanto, é muito comum, no que ao BIM diz respeito, depois, se quiser, posso aprofundar um bocadinho o que é o BIM e como é que funciona, como é que está a chegar à indústria, mas é muito comum haver um gabinete de projetista, arquitetura, por exemplo, que tem muito sofisticado, mas depois as engenharias já não têm tanto. Já agora, só para dar uma noção, para desenhar um edifício, hoje em dia, nós temos que ter 2 ou 3 arquiteturas diferentes, estou a falar de equipas à volta da mesa, a arquitetura propriamente dita, design de interiores, light design e outras, e temos que juntar uma míriade de engenharias, é muita gente, muitos gabinetes desagregados. A articulação desta gente toda é muito complicada e desenvolver processos consistentes com tanta gente que está a trabalhar isolada é muito difícil, porque as pessoas trabalham por projetos, fazem hoje um projeto, fecham o projeto, amanhã vou fazer outro projeto com outra equipa. E, portanto, eu diria que o grande desafio vem daqui, vem desta desagregação toda e de como é que nós conseguimos que uma indústria em que todas estas entidades têm os seus objetivos de negócio, desenvolvimento da sua equipa, de contratação, de novos projetos e por aí fora, mas como é que conseguimos que eles se articulem de maneira a que consigamos desenvolvermos em conjunto, entrarmos num processo... Eu diria que isto é um trabalho quase herculeano, porque se pegarmos, por exemplo, no exemplo da gestão de dados, que é aquilo que mais importa hoje em dia numa empresa, a qualidade dos dados, com a grande diferença que e que existe no mercado. Não é só como está a dizer, há gabinetes de arquitetura que trabalham de uma forma menos evoluída, outros mais evoluída, que não tem a ver com, atenção, que eu não estou aqui a dizer que há melhores ou piores, eu estou a dizer é que a natureza do seu negócio. Né? Se eu tenho um gabinete de arquitetura que faz projetos com 3 arquitetos e 2 séniores e um estagiário e consegue entregar, esse gabinete de arquitetura tem uma eficiência extraordinária e, portanto, não precisa de incorporar um conjunto de coisas. Tem a ver com a natureza de cada uma das empresas. Eu diria que no advento da gestão de dados, do CRM, da inteligência artificial, juntar todas estas de uma forma eficaz é uma tarefa quase herculeana. Como é que vocês conseguem olhar para isto? Acredito que em algum momento, e eu acho que aqui o vosso papel é muito importante, que em algum momento terão que... Porque estamos a falar de especificidades completamente diferentes, é isto? É isso. Estamos a falar de muita gente, muito diferente, eu diria quase com um ADN diferente. Ou seja, pessoas muito técnicas, pessoas muito criativas, pessoas que têm uma preocupação natural com um tema qualquer de muito mais de sustentabilidade, se quisermos, outros que têm uma vertente muito mais prática de execução. Há muita gente diferente. E não nos podemos esquecer do elefante na sala, o construtor, que é algo que representa 15% de um projeto de construção, ou 20%, desculpe, que representa 80% ou 85%, assim que é, ao contrário. Ou seja, que é uma peça incontornável, não é? As construtoras, eu acredito que estão mais evoluídas ou têm vindo a acompanhar. E era isso que eu também lhe ia perguntar, que é, nesta fase de transformação digital, o que é que as construtoras mais procuram para as suas equipas e para dentro das suas empresas? Não tanto para a execução dos projetos, que isto já percebemos que não há muito a fugir, é usar BIM e ponto final. Depois, na natureza do negócio do dia-a-dia, haverá especificidades que serão incorporadas ou não. Já se fala, não vamos por aí, porque é outra conversa que fica aqui reservada. Já se fala da construção 3D, etc. Mas neste momento, nesta transformação,
o que é que mais procuram as construtoras? Então, já agora, não leva mal, só discordo do ponto final, que disse, é usar BIM e ponto final. Tem muitas consequências. Ou seja, de construção. Eu percebo que estava a utilizar como forma de expressão. Sim, porque aquilo que eu vejo hoje nas construtoras é isso, não é? Sem dúvida. O BIM é incontornável, sem dúvida. Mas tem muito que se lhe diga. Até lá chegar. Eu digo muitas vezes que nós temos o tema do hardware, no que a tecnologia diz respeito, temos o tema do software e por aí fora, não nos podemos esquecer de um terceiro vetor que aqui aparece, que é o mindware. E é fundamental a forma como é que estamos a utilizar aquilo. Portanto, só para dizer o ponto final, eu digo, não é ponto final, é ponto e vírgula. É o ponto e vírgula. Mas, sem dúvida, que a adoção é incontornável, quer dizer, não faz sentido não caminharmos nesse sentido, passa a redundância. Sobre a sua pergunta, o que é que as construtoras estão a fazer? Mais procuram neste momento, o que é que a indústria da construção, ao nível das construtoras, está neste momento à procura na transformação digital? Curiosamente, as construtoras vão se deparar com um problema parecido do que tem a indústria como um todo, que é, hoje em dia, já há muito pouco ou nada a construtora que integra os serviços todos. E, portanto, as construtoras, mesmo as grandes, são serviços de gestão de subcontratos, não é? Estão a contratar a empresa de ar-condicionado, o instalador de eletricidade, o pedreiro, o servente e por aí fora. E assegurar que toda esta cadeia está a fazer este caminho da digitalização é uma tarefa muito, muito difícil. Mais um também, porque também tem que acontecer. E, portanto, o BIM a chegar à obra, na verdade, o BIM tem a componente do desenvolvimento do modelo, mas pode ter uma componente muito forte do 4D, como se diz, que é, temos o 3D, o modelo 3D, mas depois como é que isto se envolve, como é que eu planeio, como é que eu faço a gestão de custos, tudo isto pode estar ligado a um modelo digital e por aí fora. Nós conseguimos ter, e hoje em dia já é bastante comum haver equipas em obra, às vezes as pessoas quando olham para uma obra de fora, veem, aquilo é tudo gente bruta, a gritar uns com os outros e tal, e a trabalhar. Mas olhando com atenção, já se vê muita gente com o iPad debaixo do braço, já se vê muita gente, ou seja, o canalizador, o instalador e isso tudo, já tem o projeto consigo digital, já acede ao modelo 3D e por aí fora. Eu diria, se traçássemos uma curva de adoção desta tecnologia, estamos ainda na base da curva, não é? Mas está a acontecer. E, portanto, eu acho que o grande desafio das construtoras será este, depois há todo o mundo da gestão financeira da obra e aí haverá sistemas, tecnologia, todo o mundo da digitalização a esse nível. Sim. Mas parece-me que o ponto forte realmente é como é que conseguimos trazer toda a máquina de produção, todo um conjunto de empresas, e umas são muito grandes e sofisticadas, mesmo o instalador, e outras estamos a falar do Zé com o cunhado que tem uma caminhonete e que vai à obra fazer uma coisa qualquer. Essa é uma questão extraordinária, porque aquilo que mais se fala ultimamente na sociedade é a literacia digital, ou seja, e sem desprimor absolutamente nenhum, já tinha dito, profissões como um canalizador, pedreiro e outras ligadas a uma obra, não têm tido a necessidade, não é que as pessoas sejam menos ou mais qualificadas que outras, não têm tido a necessidade, e, portanto, o ser humano é isso, quando não tem necessidade de procurar informação sobre uma determinada área, não a procura, porque está preocupado, se calhar, em perceber a evolução dos materiais e onde é que pode encontrar materiais com menos desgaste ou com um preço melhor do que propriamente de ter o iPad que lhe permite a digitalização. A minha pergunta, fazendo fechando parênteses, é estas profissões já procuram soluções digitais para o seu dia-a-dia? Já. Portanto, respondendo diretamente, sim, já procuram, ou seja, o instalador, então, se calhar aí o pedreiro e o servente é um trabalho mais, vamos fazer esta parede e tem que a fazer. Agora, o instalador, quem está, mas quando digo instalador, estou a falar do canalizador que tem a máquina da tarraxa e que está lá, pronto, está lá a trabalhar. Sim, já é muito comum, já é comum ver-se, muito comum, pronto, agora pode haver mais ou menos, mas já se vê, já aparece e percebe-se que a curva de adoção está a funcionar, está a empurrar isto para cima, as pessoas terem, a ferramenta essencial de qualquer pessoa que esteja na obra é o projeto. É aquilo que estão a fazer. As pessoas têm necessidade de estar no local, estamos aqui a fazer este edifício, eu estar aqui e perceber onde é que eu vou pendurar o candeeiro, onde é que eu vou pôr o tubo e isto tudo. Portanto, o projeto, esse manual de instruções de o que é que eu tenho para construir,
é a peça fundamental. E isso, a partir do momento que está a ser digitalizado, já é há muito tempo, mas a partir do momento que começa a aparecer em modelo 3D, facilmente visível, que cruza no local, a realidade aumentada tem um papel importante aqui nas obras, sem dúvida nenhuma, também tem, já começa a haver muitas ferramentas a esse nível. Portanto, isso está a acontecer e vai impregnando a indústria. Agora, estamos a falar, mais uma vez, uma indústria muito grande, muita gente com disparidades de nível de sofisticação, se quisermos, muito grandes, das várias funções, e aqui é o desafio. E depois são pessoas, não é? E as pessoas, há umas que adotam mais depressa, umas mais devagar, umas que sentem que é uma ameaça para o seu trabalho, outras que tiram-se de cabeça. Eu queria pegar por aí, que é esta questão de automação, da robótica humanizada, não é? E de algumas soluções que se vão vendo ainda em teste, aparecendo, que pode substituir ou não a massa humana, os trabalhadores humanos, em obra. Isto é uma preocupação que se vai vendo dos trabalhadores, ou eles acham que há de acontecer um dia mais tarde? Acho que ainda não. Ainda é uma onda que quer dizer, está-se a aproximar, mas que as pessoas acham que se calhar está mais longe do que na realidade. Não vai ser no está. tempo delas, não é? Sim, já se vê em algumas ferramentas mas muito aplicadas a coisas grandes. Vamos fazer um hipermercado e temos 5.000 metros quadrados de pavimento aos quadrados para aplicar. Portanto, aí já se começa a ver qualquer coisa, porque é mais fácil de executar, otimização e de implementar e por aí fora. Quando chegamos à obra mais tradicional, e já agora nós, em Lisboa em particular, Lisboa e Porto, a área onde operamos com mais força, a reabilitação tem muita força, e a reabilitação, até conseguirmos, ou seja, estamos a falar de muito bric-a-brac, muito trabalho complicado, que exige muita destreza e know-how, portanto, ainda se vê essa onda relativamente longe. A transformação digital aqui aplica-se muito mais à gestão, eu diria 99%, e temos aqui 1% que se vai aplicando às obras novas. Ainda não se vê em grandes transformações do ponto de vista da automação ou de ferramentas, tirando essas, como disse, grandes. Qual é o vosso principal, Alphalink, qual é neste momento e nesta fase de implementação, qual é que tem sido o vosso principal trabalho junto das empresas de construção e junto desta indústria? Exatamente, eu diria, ao nível do BIM, portanto, vou entender a pergunta como o nosso principal trabalho, neste contexto da digitalização, o trazer o BIM aos projetos e assegurar que estamos todos a falar a mesma linguagem, porque estamos no momento em que as pessoas não têm os processos rotinados e, portanto, alguém ouve, eu vou desenvolver o modelo desta maneira ou de outra e podemos estar a ter interpretações diferentes. A contratação de o gestor BIM, das plataformas digitais, de como é que vamos trazer isto à obra, não é uma linguagem que ainda exista fluida para toda a gente e, portanto, o assegurar nos projetos em que nós estamos a gerir que temos as equipas certas e que estamos a dizer, olhem, neste projeto vamos fazer isto, e já agora muito bem desenvolvida, que esteja a ISO, que define o BIM e por aí fora. Há aqui uma componente de aprendizagem, de adaptação aos projetos específicos brutal e portanto, aí estamos com um foco muito, muito grande de perceber o BIM está a chegar aos projetos, vamos, já agora, vender, entre aspas, nós não estamos a vender propriamente, mas trazer o cliente à adoção do BIM é importante, porque o BIM, na verdade, implica gastar mais dinheiro na fase de projeto e, portanto, há aqui ilusão, penso que ainda, que ilusão de um sobrecusto, mas conseguir trazer o cliente para o projeto e a adoção do BIM e assegurar que esta implementação é bem feita e que as equipas estão bem articuladas, é um foco muito grande, porque, mais uma vez, estamos todos na base da curva de adoção e, portanto, estamos todos ainda a aprender muito na prática como é que isto faz e como é que isto funciona. Já, mais uma vez, muito obrigado por ter estado connosco. Esta conversa foi importantíssima para percebermos o estado em que se encontra a indústria da construção no que corresponde à transformação digital, no início da curva, como, na verdade, muitas outras também estão. Foi um prazer imenso. Nós, até para a semana.